Oi pessoal, é a Kátia Moraes, consteladora familiar. Hoje eu vim aqui falar sobre uma pergunta que para quem já conhece, para quem já segue o canal, às vezes pode parecer meio óbvia, mas de repente pode te agregar. Eu recebo muita pergunta: para que serve uma constelação familiar? O que é isso, né? Tem gente que confunde com astrologia, mas assim, para que serve uma constelação familiar? Aqui serve muito, gente, serve para tudo. Constelação familiar coloca as coisas nos seus devidos lugares, traz aceitação para a nossa história, traz paz para todo o sistema familiar e faz a nossa vida andar. Quando você sente que você está paralisado, ajuda em situação de doenças, ajuda em situações financeiras, brigas familiares, questões, dificuldades de lidar, né, com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido. A gente aprende na constelação familiar um outro olhar. Esse olhar que olha o outro de uma outra maneira, que traz uma paz. Constelação familiar é muito isso. E traz um movimento também. Ao mesmo tempo que ela traz paz, ela movimenta a nossa vida em direção ao futuro, em direção ao sucesso, em direção às conquistas. E quando eu falo de sucesso e conquistas, eu não estou falando só de questões financeiras e de trabalho, mas de alegria, de felicidade, de relacionamentos harmônicos. Porque às vezes a gente tem ali um problema, a gente não consegue resolver e vai ver numa constelação familiar aquilo está ligado a uma fidelidade oculta com o ancestral, que está no nosso inconsciente, que a gente nunca imaginou que teria aquilo, mas a gente tem. Isso é do sistema familiar, a gente carrega. Às vezes a gente tem uma fidelidade ao contrário, mas é uma fidelidade, né? Às vezes acontece muito. Outro dia eu atendi uma pessoa que era bem isso. Ela tinha uma mãe muito passiva, que sofreu muito com um pai que era alcoólatra, que traía, que era agressivo. E nas relações atuais dela, ela não conseguia manter nada, porque ela decidiu que ela seria absolutamente diferente daquela mãe. Ela não tinha um problema com a mãe, assim, especificamente, mas ela amava muito a mãe, mas ela não concordava com a mãe. Então ela começou a querer ser totalmente diferente. É uma forma de repetir. E ela não conseguia lidar com os relacionamentos afetivos, porque ela não aceitava nenhum tipo de deslize. Eu não vou ser como a minha mãe. Então a gente precisa concordar com tudo que foi e criar o nosso jeito. A gente não tem que ser igual, nem tem que ser o oposto. A gente tem que ser o que a gente é. E a gente tem que concordar com o que foi. As exclusões, por exemplo, né, que às vezes é uma pessoa que lá atrás fugiu a uma norma, a uma regra familiar, e a família disse: você não faz mais parte, aqui não te cabe, e a pessoa sumiu completamente. Ou, por exemplo, uma pessoa, um aborto, uma morte de criança, uma tragédia, que a família não fala, porque senão vai trazer muita dor para todo mundo. É por amor, mas exclui. E muitas vezes isso aparece nos descendentes como doenças, como limitações. E quando a gente faz uma constelação, isso se mostra, vem aquela consciência, a gente inclui o que precisa incluir, a gente concorda com aquilo que a gente não estava concordando, porque, gente, não dá para voltar lá atrás e fazer as coisas serem diferentes. Com o passado, a gente precisa concordar. A gente precisa aceitar tudo como foi, do jeito que foi. E quando a gente faz isso, é uma libertação tão grande que a coisa começa a fluir. E a gente se sente livre para honrar a vida que veio dos nossos ancestrais. Então, constelação é isso e muito mais. E quem tiver interesse de conhecer, vai ser um prazer apresentar para vocês essa técnica maravilhosa. Estou à disposição. Curtam o vídeo, enviem para os amigos. E qualquer dúvida, comentem que eu vou responder. Um beijo!